Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por mais um encontro. Aqui é Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia aqui é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. O meu convidado de hoje é o Rodrigo, da ProLance, e ele vai falar um pouco dos desafios de empreender na área de segurança eletrônica. Vai contar um pouco dos obstáculos, dos desafios, de como ele superou e o que a empresa dele faz, qual solução ela oferece. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de ouvir um bate-papo entre empreendedores, gosta de aprender com quem empreende de verdade, que contribui para o crescimento desse nosso país, fique à vontade, acomode-se, pegue a sua bebida de preferência e venha fazer parte dessa conversa. Eu quero começar perguntando ao meu convidado, Rodrigo, você pode me ouvir perfeitamente? Show de bola, perfeito. Ok, eu quero começar essa entrevista fazendo um brinde e agradecendo. Obrigado pela sua atenção, obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua experiência. E eu desejo de todo o meu coração que essa entrevista possa gerar bons frutos para mim, para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Com toda certeza, obrigado. Rodrigo, diga para quem está nos assistindo, fale um pouco primeiro sobre quem é você, a sua pessoa, e um pouco da sua formação. Quem é você? Se apresente, por favor. Perfeito, Bruno. Eu me chamo Rodrigo de Santos Machado, né? Sou proprietário da ProLance hoje, gestor da ProLance. Tenho 31 anos, tenho formação técnica em diversas áreas do meu ramo. O aprendizado é uma coisa que a gente nunca para, então, assim, estou sempre me atualizando, sempre fazendo um curso, fazendo um aprendizado, alguma coisa a mais para poder melhorar aí o atendimento. Tenho a ProLance desde 2020. Eu comecei junto com a pandemia, no mês de março de 2020, quando eu comecei a operação. Eu comecei dia 1º de março, no dia 15 de março veio o lockdown. Então aí já foi o primeiro desafio que eu tive que passar por cima. Graças a Deus, aí, depois de muita perseverança, eu consegui atravessar esse momento. Foi ruim para todo mundo, né? De certa forma. E estou aí já no mercado, 5 anos já de mercado, daqui a pouco indo para o 6º ano já de mercado. Graças a Deus, sempre evoluindo, sempre melhorando essa trajetória. E atuando aí no ramo de segurança, tecnologia, ajudando as pessoas a ficarem mais protegidas, né? Mas até mais a tecnologia como uma parceira no dia a dia. Hoje, qual é a principal solução que a ProLance oferece? Qual o seu principal serviço ou os seus principais serviços? Fale um pouco das soluções que a ProLance oferece hoje para os seus clientes. Então, hoje a ProLance ela trabalha em toda a área de segurança e tecnologia, seja de controle de acesso ou automação, toda a parte voltada à tecnologia. Uhum. O cargo-chefe hoje da empresa é câmera, alarme, fechadura digital, que está super em alta. Automação residencial também tem crescido bastante. O pessoal tinha um receio muito grande de questão de deixar na mão ali em algum momento e tudo mais, mas esse medo tem se perdido. O pessoal tem procurado bastante. Questão de controle de acesso também, uma parte que sai bastante, né? Controle facial, controle com senha, empresas que têm vários setores, você conseguir gerenciar ali quem pode entrar e quem não pode em cada local, dependendo do horário e tudo mais. Tudo isso também são coisas que têm vendido bastante, têm agregado bastante aqui. Nós temos conseguido entregar bastante. E nós focamos mais nessa área, assim, eu já pensei em migrar para algumas outras áreas, de energia solar, de alguma outra área assim, mas eu acho que isso também, depois de muita conversa com muitas pessoas, eu decidi ficar num nicho mais fechado, com perfeição na execução ali, uma entrega, né, ótima, e ao invés de tentar abrir o leque o máximo possível e tentar abraçar tudo e acabar acreditado, né? Quem tenta abraçar tudo acaba escorrendo entre os dedos. Então, assim, eu prefiro ficar mais fechado nessa parte e focar 100% nisso, fazer uma entrega ali de excelência e manter a ProLance aí, graças a Deus, com um nome
bom que eu tenho, com boas indicações, né? E clientes satisfeitos, graças a Deus os feedbacks quase sempre são positivos, um ou outro, lógico, a gente tem um impasse ali, mas alguma coisinha, mas no geral sempre entregando o melhor aí de forma positiva para o cliente. Bacana. E hoje, como dono da Prolance, como empresário que está atuando nesse setor, hoje, quais são os seus maiores desafios nesse segmento e na sua atuação aí como gestor neste ramo? Eu acho que hoje o maior desafio não só meu, mas eu acho que de todos os empresários tem sido a mão de obra. Tem sido uma coisa muito difícil. Hoje em dia, essa meninada aí que está vindo agora, que eu acho que eles têm muito aquela coisa do rápido, né? Eles são muito rápidos. Não tem o plantio para depois a colheita. Eles querem a coisa muito para a hora. Então, assim, tá bem complicado conseguir pessoas que têm essa vontade de aprender uma profissão, de aprender uma coisa nova e colher o resultado lá na frente. Eu acho que tem muita pessoa imediatista. Eu vou entrar, vou fazer isso, vou fazer isso, eu quero ganhar tanto e só. E não pensa em evoluir, não pensa em fazer mais, não pensa em nada. Então, assim, eu acho que hoje o maior desafio, acho que de todos os empresários tem sido essa parte de mão de obra. Eu até estava brincando com meu pai esses dias. Meu pai está para aposentar agora. Eu falei, pai, tô pensando em não te deixar aposentar, te levar para ficar comigo lá na administração lá. Aí ele, pô, filho, tu tem que pegar alguém jovem, cara, que tá com gás, com energia, não sei o que. Eu falei, pai, o tempo mudou. Antigamente o cara ficava velho e ninguém queria contratar mais o cara. Hoje em dia, o cara, quanto mais experiência e mais cascudo ele tá, mais, né, as pessoas querem ele próximo. Pela experiência, pela vontade, pela até disciplina também. Eu acho que a palavra certa é disciplina que falta hoje na maioria aí dessa meninada que tá chegando aí. E como você tem feito, Rodrigo, para superar esse desafio? Quais são as estratégias que você utiliza? Você oferece um treinamento, você contrata estagiário, você faz por indicação, você busca nas redes sociais? Como é que é a estratégia que você está usando aí para superar esse desafio de mão de obra qualificada e num ramo em que ninguém chega e aprende com uma semana, né? Precisa de um tempo, precisa de compreensão. Como você tem superado esses desafios? Então, hoje, no tamanho que eu tenho, eu não sou uma grande empresa, né? Eu sou uma pequena empresa, com poucos funcionários. Então, assim, fica mais fácil eu ter eles terem o acesso a mim de forma mais facilitada. Então, assim, eu sou sempre muito solícito. Eles almoçaram aqui agora há pouco no escritório, saíram daqui agora há pouco. Eu almocei rapidinho ali na rua, voltei, tive um bate-papo com eles aqui. Então, assim, eu tento sempre manter essa boa relação de conversa, de perguntar como é que tá o serviço, se precisa de alguma ferramenta, se precisa de alguma coisa nova. Pô, você está precisando aí, o alicate, como é que tá? Uma nível, uma furadeira nova, como é que tá? A ferramenta está funcionando, não está? Você acha que tem alguma coisa que eu possa aí que vai agilizar o serviço? Como é que está o serviço, como é que está o feedback dos clientes, você tem atendido, você tem feito, como é que está. Então, assim, eu tento sempre estar em uma conversa mais informal, né, tirando aquele ar de seriedade, né, por mais que seja uma conversa séria, eu tento sempre abordar, assim, em ocasiões aleatórias, vamos dizer assim, que eu acho que acaba que eles sentem mais confiança em me contar o que tem acontecido, e eu consigo, né, melhorar de fato. Porque não adianta também eu não ter o feedback deles, ter o feedback só do cliente, porque é aquilo, toda a história tem três lados. Né? Vai ter o lado do cliente, vai ter o lado do técnico, vai ter a verdade. Um aumenta um pouco mais para cá, um aumenta um pouco mais para lá. Então, assim, eu tento sempre manter ali o meio termo dessa situação, né, das situações que acontecem, sejam elas positivas ou negativas, para poder gerir da melhor forma. Eu passo treinamento quase sempre, sim, semanalmente eu indico um treinamento, indico um curso EAD, ou sento com eles, bicho, está com uma dúvida. Teve até um fato na semana passada, que o menino estava com dúvida em um serviço, eu estava aqui no escritório, ele me ligou, cara, estou com uma dúvida que não estou conseguindo, você consegue me ajudar? Aliás, tá onde? Tô tal lugar, não sei o que. Eu falei, não, é perto, lugar perto, próximo aqui do escritório. Eu falei, não, segura aí 2 minutos que eu vou montar aqui na moto e chego aí. Peguei a moto rapidinho, fui lá, expliquei, mostrei como é que funcionava, ó, é assim que faz, é assim, assado.
né? Vamos fazer dessa forma que vai ser melhor. Então, assim, eu estou sempre tentando progredir com eles, né? Evoluir junto com eles, até porque diversas vezes, pela vivência de estar na rua, de estar com o cliente, muitas situações eles me passam algum ensinamento também, não é só eu, não é só eles que aprendem comigo, eu também diversas vezes pego situações ali que eles têm uma sacada melhor que a minha para o momento ali, né? E de fato é um aprendizado mútuo. Então eu tento sempre manter atualizado com todas as ferramentas possíveis. Eles até me zoam, eles falam, rapaz, tu é maníaco da ferramenta, tem ferramenta que tu usou uma vez só. Eu falo, bicho, mas quando tu usa, tu agradece a Deus todos os momentos de ter ela aí. Assim, eu tento dar sempre a melhor estrutura, o melhor desempenho, para poder gerar o melhor desempenho, né? De prestação de serviço, da entrega, da qualidade, da agilidade também do serviço, porque ferramenta, na minha área, ferramenta é economia de tempo, né? E o tempo hoje é assim, é o que vale o dinheiro, de fato, né? Então, acho que eu dando esse material necessário, até mais do que necessário para eles, e dando abertura para o cara falar o que ele está sentindo ali. Pô, bicho, ó, fiquei chateado com essa situação, fiquei chateado com isso aqui, fiquei chateado com isso ali. Eles chegam para mim direto, às vezes o cliente trata ele um pouco mal, ele chega aqui e fala, pô, bicho, fui no cliente tal, o cara, pô, me tratou ali de uma forma mais ignorante, não, pô, fiquei chateado e tal. Eu vou, converso daqui, converso dali, contorno a situação, para não ficar uma situação chata, porque a pessoa acaba, eu tenho isso para mim, eu pelo menos sou assim, quando eu estou num lugar que eu não consigo expor as coisas que eu quero, não me sinto valorizado, de fato, né? A pessoa acaba se retraindo. Ela pode até continuar trabalhando normal, fazendo tudo normal, com o mesmo desempenho, só que ela acaba se retraindo, e uma hora ela para de fazer as coisas da forma que tem que ser feito. Então, assim, eu tento sempre deixar da forma mais confortável possível, lógico, com tudo rodando corretamente, mas de uma forma confortável para justamente ter essa tranquilidade na execução e em todo o processo da empresa. Uhum. Toda empresa, no começo, tem seus altos e baixos. Você se lembra, nessa sua trajetória aí, de algum momento que foi um ponto de virada de percepção do seu negócio? Talvez você estava vindo por aqui, aí esbarrou ali, tropeçou aqui, caiu ali um tiquinho, até que você entendeu que o caminho era por aqui. Você teve esse ponto, esse momento de virada? E se sim, comenta um pouco disso para gente. Tive. Quando eu fundei a empresa, né, eu tinha um sócio que nós trabalhávamos juntos, ele trabalhava comigo, inclusive, nessa empresa de telecom. Nesse momento de pandemia, a gente estava faturando muito pouco, muito pouco, que era uma empresa nova, não tinha nome, não tinha nada, e começamos ali do zero, tentando buscar um cliente aqui, um conhecido aqui, um caminho daqui, e o faturamento estava muito baixo. O meu sócio, na época, ele não tinha ainda saído da empresa que ele trabalhava, eu tinha já decidido que eu não ia ficar, eu ia focar no negócio, e ele ainda segurou um pouco, né, questão, ele já tinha filhos, eu não tenho filhos, né, então, assim, é uma coisa mais tranquila, ele já tinha filho e tudo mais, então a gente decidiu, né, dessa forma. Depois de um tempo, alguns meses depois, a gente decidiu parar com a sociedade, não estava muito certo, ele seguiu no ramo da telecom, e eu foquei sozinho, né, por conta própria, que na empresa era eu e eu. Eu fazia era o eu empresa, né? Eu fazia desde a venda até a execução, entrega do serviço, eu fazia tudo. Fiquei assim durante um bom período, alguns anos, na verdade. E nesse primeiro processo, né, que o meu sócio saiu até a virada de chave, foi um momento que eu fiquei ali num impasse que foi o que fazer para faturar, né? Como vende, como que chega. Eu sempre fui uma pessoa um pouco retraída, então assim, eu não tinha muita coragem de chegar nos locais e oferecer e tudo mais. Eu ia mais nos conhecidos,
Assim, uma coisa que eu aprendi também nessa caminhada toda é que 80% das vezes o desconhecido vai te ajudar mais do que o teu conhecido. As pessoas conhecidas, às vezes, elas fingem que vão te ajudar ali, mas não vai, não dá. Então, assim, muitas pessoas apareceram nessa caminhada, me ajudaram de uma forma absurda. E eu lembro que a minha virada de chave, quando eu saí da empresa de telecom, recebi minha rescisão, recebi ali tudo certinho, e eu comprei algumas ferramentas que eu precisava e separei um dinheiro ali justamente para esse período, né, de começo e tudo mais. E eu lembro que todo mês eu precisava pegar uma parte desse dinheiro para cobrir alguma conta ali que ficava faltando. Todo mês eu precisava pegar. E eu lembro que no último mês que eu tinha dinheiro guardado ali, eu lembro que a minha esposa hoje, na época a gente só namorava, eu lembro que eu comentei com ela, falei, Esther, eu não sei o que vai dar não, acho que eu vou ter que pular do barco, porque acabou o dinheiro e se esse mês não virar a chave, não vai. Não tem mais de onde tirar, não tem mais o que fazer. Já tentei, já fiz e fiquei naquilo e comecei a conversar. Foi onde eu aprendi a buscar conhecimento com as pessoas próximas a mim, né? Comecei a conversar com um, conversa com o outro. Tem até o grande amigo meu, o Léo, que inclusive é meu sócio hoje. Ligava para ele e falava, bicho, como é que... Tem o Vinícius também, que é um grande amigo meu também. Ligava, porra, bicho, tá acontecendo isso, eu não sei, cara, não sei o que eu faço. E ele já com mais experiência do que eu na área, vai por esse caminho, tenta isso, tenta isso, tenta isso. E esse mês foi um mês, assim, que eu meio que botei na mesa todos os meus medos ali, fui quebrando um por um de aparecer em cliente do nada, conversar e procurar um e ligar e aí, como é que tá, precisa de alguma coisa? E fui fazendo. E na virada do mês, eu lembro que eu fechei no 0 a 0. Exatamente no 0 a 0. Não sobrou 50 centavos. Na conta. Aí eu falei, rapaz, tá dando resultado, vamos tentar no próximo mês. E tentei no próximo mês, aí já sobrou uma quantia. No terceiro mês aumentou, no quarto mês aumentou. Até uma hora que chegou uma estabilidade ali, um faturamento mais estável, mais positivo. E começou a rodar, de fato, a empresa e foi evoluindo, até, graças a Deus, hoje eu estou aqui do tamanho que eu estou, ainda não estou onde eu quero estar, mas eu olhando para trás eu vejo que eu já estou ali bem trilhado no caminho. Bacana. E assim, eu acho que esse foi o momento assim, que eu meio que dei o estalo, que eu falei, agora eu tenho que fazer, eu tenho que fazer acontecer, senão não vai dar certo. Eu acho que foi o estalo, a virada ali. Bacana. E qual foi a cultura, Rodrigo, que você implantou aí na sua empresa? Seja em termos de missão, visão, valores, qual foi a filosofia que você implantou no seu negócio? Seja da sua própria filosofia de vida ou que você aprendeu no mundo e levou para ser a base filosófica da ProLance. Então, eu sempre cultuo isso aqui com o pessoal, sempre deixo isso bem claro, que acima de tudo é ser honesto. Chegou no cliente, tem que fazer uma manutenção. Rapaz, troquei só um conector e voltou. E chega pro cliente e fala, cara, ó, troquei o conector e voltou. A visita é tanto. Ah, mas a visita é isso tudo? Ó, eu fiz isso, mas a visita é tanto. Não chega pro cliente e fica tentando inventar, não, o conector tava isso, tive que trocar isso, fazer isso para justificar o valor. O cliente tem que entender que tem um valor agregado, tem um custo agregado, né, um custo por trás, tem um valor que precisa ser cobrado para a empresa se manter e fazer esse atendimento de qualidade. Então, assim, o que eu cultuo sempre aqui é honestidade. Chegou no cliente, viu que tem algum equipamento, o equipamento está... Porque eu já peguei situações de orçamentos que eu peguei para bater, assim, né? E o cliente acabou virando amigo e depois ele comentou comigo, falou, bicho, eu fechei contigo, então estava até um pouco mais caro, mas eu fechei contigo porque tu foi lá, tu me explicou, tu falou o que ia acontecer, tu explicou o que estava, tu viu na época tinha umas câmeras lá que estavam com uma poeira grossa na lente e a imagem estava turva,
Isso é coisas que, assim, com o passar do tempo, a gente começa a identificar com mais facilidade. Um sistema com falta de manutenção ali rotineira acaba acontecendo. É bem comum. E ele falou que o rapaz, o técnico, o outro rapaz de outra empresa que veio aqui, queria me empurrar a câmera nova, queria isso, queria aquilo, e você chegou aqui e falou que era limpar a lente, tal. Você me cobrou para limpar a lente, mas mais barato do que uma troca de câmera. E assim, o orçamento ficou até um pouco mais alto, no geral, mas eu preferi porque eu senti mais segurança, né? Então, assim, eu sempre levo nesse ponto. Eu quero que o cliente se sinta seguro em estar fazendo serviço comigo, que ele me contrate, sabe, e ele saiba que eu vou fazer e vou cobrar pelo justo. Não sou o mais barato, não sou o mais caro, eu sou o justo, né? Eu até tem muitas vezes eu fecho orçamentos aí que o meu valor não é mais barato, mas pelo atendimento, pelo feedback, eu sempre explico tudo para o cliente. Eu falo, cara, ó, vai acontecer assim, assim, assado, e eu vou fazer isso aqui, essa câmera aqui, talvez a gente tenha que trocar, mas antes de eu trocar, eu vou tentar ali dar uma limpeza, dar uma manutenção, para ver se você consegue aproveitar. Porque, assim, o cliente nada mais é do que uma pessoa ali que também não quer rasgar dinheiro, né? Então, a gente podendo agregar valor no serviço, fazendo o cliente economizar ali, às vezes, com o custo de uma câmera, com alguma coisa assim, você consegue converter isso na mão de obra, porque você vai cobrar para você consertar aquele equipamento, né? Que seja fazer uma limpeza, você vai cobrar por aquilo, você vai faturar com aquilo, e o cliente se sente satisfeito porque ele não precisou tirar um dinheiro a mais ali para, né, comprar um equipamento novo, tudo mais, sem necessidade. Então, assim, a cultura que eu boto aqui é basicamente essa. Honestidade em primeiro lugar e entregar sempre o melhor. Se você chegou aí, eu até semana passada fiz uma reunião com eles aqui para reforçar isso. Estava começando a sair um pouco do padrão. Eu falei com ele, cara, você chega no cliente, você vai fazer um furo na parede, o chão já está com uma poeirinha. Aí tu vai fazer o furo na parede, tu não vai passar um aspirador no chão porque já estava com a poeirinha antes. Aí ele, não, porque já estava assim, já estava assim. Eu falei, não tem problema. Você vai ter que passar o aspirador, hein? Passa o aspirador, pega, limpa ali o ambiente, deixa limpo, deixa melhor do que você. O cliente, se ele chegar e ver, e tava sujo, se ele chegar e ver limpo, ele vai falar, rapaz, os caras, né, fizeram. Mas se ele chegar lá e ver sujo, já estava sujo, mas ele vai lá e fala, pô, os caras deixaram o troço tudo cheio de poeira, velho. Então, assim, faz o melhor. Não tem, vai demorar 5 minutos a mais, 5 minutos não vai matar ninguém, cara. Eu comprei para eles um aspiradorzinho portátil, então, assim, fica muito mais fácil, né? Faz o furo ali, sempre cai uma poeirinha, por mais que a gente tenha ali o coletor ali na furadeira e tudo mais, sempre cai alguma coisinha. Eu falo, bicho, pega o aspirador ali, é de mão, cara. Passa ali rapidinho, tira, passa um paninho onde for aquela poeira mais grossa, dá uma ajeitada, dá uma limpada, dá uma arrumada, deixa tudo no esquema, fio, não deixa fio aparecendo, bota conduíte em tudo, faz o conector direitinho, bota as caixinhas de remate, não deixa gato. O cliente vai olhar e ele vai saber que aquilo ali valeu a pena. E assim, eu vejo muita gente, já até esticando um pouco mais o assunto, eu vejo muita gente que eu converso aqui que trabalha no mesmo ramo e tudo mais, que fala, não dá para competir com esse povo que trabalha de autônomo, que o cara não tem despesa, o cara cobra mais barato, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Aí tu vai ver o serviço do cara. Tem alguns muito, muito bons, tem muita gente boa, mas tem outros que você olha assim que você fala, bicho, eu não tenho uma empresa para competir com isso. O cara que é cliente desse tipo de empresa aqui, ele não é o cliente para minha empresa. E são coisas assim que é difícil de tu perceber, de tu aprender a lidar com isso, mas tem cliente que não é cliente para sua empresa. Às vezes tu tá ali precisando de um dinheiro, aquele momento que o cara tá assim, vou aceitar tudo porque eu preciso de dinheiro. É a hora que o cara mais se arrasa. Que ele vai fechar um serviço ali, vai fazer mais barato, vai fazer alguma coisa, vai ter que dar um suporte, no final das contas ele vai perder dinheiro. Então, assim, eu escolho muito também o meu nicho de cliente, eu filtro muito isso. Na hora de fazer um orçamento e tudo mais, eu passo essa imagem para o cliente, eu falo, rapaz, eu não estou aqui para te oferecer preço. Eu estou te oferecendo um serviço bom, no valor justo. Se você quiser preço, você vai achar preço melhor, não tenha dúvidas. Mas se você quiser um serviço num valor justo, que vai te deixar aqui com o sistema funcionando. Eu tenho clientes com 4 anos, que na época eu estava sozinho ainda, trabalhando sozinho,
que me liga só para às vezes trocar uma fonte, queimou uma fonte aqui, né? Câmera saiu de posição aqui, bateu alguma coisa na câmera que saiu de posição. E só, o sistema está lá funcionando, tudo certinho. Então, assim, eu prezo muito por isso, muito pela qualidade, né? Até porque o boca a boca, um cliente falando bem, ele vende ali para 2, 3 amigos. Agora, um cliente falando mal, ele te queima metade da cidade inteira em segundos. Então, assim, a cultura que eu boto aqui é sempre essa: dar um melhor atendimento e ser honesto acima de tudo. Uhum. Bacana, bacana. Eu faço essa pergunta para todos que eu entrevisto, porque a empresa reflete muitas vezes a personalidade e o caráter do seu dono. Então, quando nós conhecemos a filosofia por trás da empresa, isso gera confiança e credibilidade. Hoje você atende qual cidade é a sua área de atuação principal hoje? A principal é Teresópolis, Teresópolis. que é a cidade onde eu Teresópolis. vivo. Mas eu também atendo Rio de Janeiro, região dos Lagos, Petrópolis, Friburgo, toda a região serrana, região dos Lagos e capital. Uhum. Bom, então, ó, se você que porventura está assistindo essa entrevista aqui no YouTube e está em uma dessas regiões aí atendidas pela Prolans, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você conhecer o trabalho da Prolans, o site, e você está conhecendo aqui o dono por trás da empresa. Então, se você que está aí precisando de uma empresa de segurança eletrônica e busca uma empresa cuja filosofia seja a honestidade, está aqui o Rodrigo. Ou você acabou de conhecer uma empresa que por trás tem um cara cuja filosofia é a honestidade para com o cliente e a qualidade do serviço. Os links para você conhecer o trabalho do Rodrigo estarão aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Rodrigo, vou agora para a próxima pergunta, que é a seguinte: o mercado está sempre mudando. Todo dia uma nova tecnologia, agora chegou a IA, você abre o computador, o celular, muitas notícias, muitas informações. O tempo todo nós vivemos na era da informação e da informação rápida. Tudo muda o tempo todo. Como você faz para se manter atualizado e manter sua empresa atualizada em meio a esse turbilhão de informações, considerando que seus concorrentes também estão se mantendo atualizados? Quais as estratégias, Rodrigo, que você utiliza para se manter atualizado e manter sua empresa atualizada? Então, como eu disse no começo, eu estou sempre realizando novos cursos. Eu sou uma pessoa que eu nunca paro de fazer curso, eu devo fazer, lógico, são cursos EAD, às vezes não é nem um curso, é uma apresentação de um equipamento que lançou. Mas eu estou sempre por dentro, estou sempre vendo as atualizações, o que lançou, né, o que vai lançar, o que tem vendido, o que não tem vendido, o que dá para fazer até com essa parte de inteligência artificial também. Hoje até o meu sistema ele tem uma parte de inteligência artificial, né? Então, assim, isso tem dominado uma grande área desse mercado de tecnologia. A questão dos analíticos nas câmeras também, que também funciona como uma inteligência artificial, né? Em sistema de alarme e tudo mais. Então, assim, o que eu faço? Eu mantenho sempre vlog, canal de YouTube de pessoas da área que falam sobre. A gente vai ali, vai olhando, vai vendo o que está acontecendo, vai aprofundando. E uma estratégia que eu tenho, que é uma coisa que... Porque eu sempre aprendi, meu aprendizado, ele é absorvido de forma melhor quando eu estou fazendo, né? Não só estudando ali, anotando, lendo e tudo mais. Eu tenho que fazer, de fato, para ficar grudado na minha mente. Então, assim, uma coisa que eu faço isso desde sempre, né? desde que eu me entendo por gente, eu sempre fiz isso, eu tenho que fazer as coisas. Então, qual a saída que eu tive aqui? Lançou, vou falar um produto aqui qualquer, lançou uma fechadura, igual que eu botei aqui no história há um tempo, a fechadura com acesso por aplicativo remoto, né? Eu fui, vi como é que funcionava, vi como é que era, o que precisava. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou comprar uma para mim. Comprei uma, botei aqui no meu escritório, fiz a configuração, refiz, mexi, futuquei tudo, coisa que eu nem nunca usei. Eu falei, eu vou futucar aqui, eu vejo tudo, eu extraio tudo ali que eu consigo para eu poder vender para o cliente. Então, todo equipamento que eu chego para vender para o cliente, lógico, não são todos os equipamentos que eu consigo comprar, de fato, mas assim,
Grande maioria dos equipamentos que eu chego para vender para o cliente, eu já tive alguma situação com esse equipamento. Já tive um momento de configuração, já tive um momento ali de mexer nele. Então, eu consigo passar para o cliente com muita confiança, né? Porque eu acho que isso também faz diferença, você falar com confiança. Eu consigo passar para o cliente com muita confiança o que eu estou vendendo para ele, quais as funções que podem ser feitas. Né? Então, você vai botar essa fechadura aqui, você consegue abrir pelo aplicativo, você consegue gerar uma senha, você quer... Aí eu vendo bastante ela para Airbnb. Então, eu falo, você que tem um Airbnb, você vai poder gerar uma senha aqui com o tempo que a pessoa vai ficar na sua casa, você não precisa mais ir lá entregar a chave. A pessoa contratou, você bota ali, a pessoa vai entrar dia 5/9 ao meio-dia e vai sair dia 8 ao meio-dia. Se ela chegar lá meio-dia e meia, ela já tem que te ligar para você abrir a porta de novo. Ela não vai conseguir acessar. Então, assim, eu explico tudo. Você vai botar essa câmera aqui. Câmera é o que mais tem dúvida, né? Porque a maioria das pessoas acha que câmera é só visualização de imagem. E hoje em dia já não é mais. Hoje em dia, você com um sistema de câmera atualizado e bom, você consegue fazer função de central de alarme só com o sistema de câmera. Né? Você consegue fazer alerta de intrusão ali, tocar sirene, acender luz, você consegue fazer tudo pelo sistema de câmera. Então, assim, sempre que eu vou vender alguma coisa, eu pergunto, eu falo, olha, você quer o quê? Você precisa do quê? O que você está buscando, né? Querendo esse meu serviço. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu falo, então tem essa câmera aqui, ela custa um pouco mais, mas ela vai te dar essa solução aqui, ela tem uma cerca virtual, ela tem um reconhecimento facial, tem uma leitura de placa, tem o que seja. A tecnologia que caiba ali na necessidade do cliente e explico sobre de uma forma que eu passo a confiança do cliente, eu passo, né, para ele ver que ele vai de fato conseguir chegar ali onde ele está esperando chegar. Então, assim, eu acho que a melhor estratégia para se manter atualizado é isso. Não parar de fazer, né? Eu mesmo, depois que eu virei gestor aqui, que eu tirei um pouco a cara do operacional e fiquei mais no administrativo, eu continuo fazendo, eu continuo comprando, o material chega aqui para mim, vira e mexe quando é um material novo, que eu ainda não tive um acesso, eu vou ali, abro, dou uma olhada, vejo como é que funciona, vejo como é que é, né? Se for alguma coisa que eu puder ligar ali, eu ligo, dou uma configurada aqui, dou uma mexida, falo, vamos ver como é que funciona. Depois eu vou, reseto tudo, guardo tudo ali para poder fazer, mas assim, eu estou sempre fazendo e me mantendo atualizado das coisas que estão atualizando, né? Que são equipamentos, tecnologias e tudo mais, então eu me mantenho sempre por dentro para poder explicar para o cliente de uma forma, até porque a gente lidar com vários tipos de clientes. A gente lidar com um cliente que não entende nada de fato, e tem muitas pessoas também que são curiosos, né? Eles gostam ali de tecnologia, às vezes são entusiastas e tudo mais, e a pessoa vai te questionar algumas coisas que às vezes ele viu também num vídeo, ele viu em algum lugar também, ele vai te questionar, e se você não souber responder, pelo menos, eu pensaria dessa forma. Se eu pergunto alguma coisa para um cara que está me vendendo alguma coisa e ele não sabe responder, eu falo, mas eu sei que isso dá para fazer, e o cara tá perdido, tem que pesquisar, então, não é que ele tá vendendo um troço que ele não... Né? Tem até um grande amigo meu também, o Renan, que ele é ótimo vendedor, e ele fala, rapaz, eu só vendo o que eu acredito e o que eu sei. Se eu falei é porque eu sei. Se eu não souber, eu nem vendo. Eu prefiro não vender. Eu deixo a pessoa procurar. Eu só vendo o que eu sei. Então, assim, eu de fato também levei isso à minha vida e eu só vendo o que eu sei. Se eu não souber, eu sou honesto, até nessa parte. Cliente já teve casos de cliente me pedir alguma coisa, eu falo, bicho, não tô por dentro, vou estudar, vou atualizar, te dou um feedback. E de fato eu busquei, fiz um curso, fiz o que tinha que fazer, pesquisei, baixei manual, li manual, comprei equipamento, testei equipamento, liguei para o cliente e falei, olha, bicho, comprei aqui, testei, aprovei, funciona mesmo, dá para fazer isso que você precisa, e aí, já fechou, não fechou, vamos fazer? Muitas vezes o cliente fecha, às vezes o cliente está com uma pressa maior ali, ele já fechou com outra empresa, mas para mim também é bom, porque eu já aprendi, eu evoluí com isso. Então, assim, eu tento sempre essas saídas aí para manter sempre o padrão ProLange, né? Bacana, cara, e parabéns pela iniciativa. Rodrigo, e quais foram as soluções, as ferramentas, tecnologias que você implantou no seu negócio para ajudar você na gestão empresarial, na gestão financeira? Quais os recursos tecnológicos que você utiliza atualmente para ajudar você na gestão da sua empresa? Então, hoje eu uso o sistema Bom Salto, que é o ERP, que faz toda
Eu faço toda a parte de gestão financeira, de ordem de serviço, né, e tudo nele. Eu tenho um app que foi até um amigo meu que desenvolveu para mim. Ele é eu não sei ao certo explicar se ele como que ele funciona, a troca de dados dele, mas toda vez que o telefone está conectado no Wi-Fi, ele joga para uma nuvem as informações, né? E eu consigo ter acesso ali ao andamento da ordem de serviço. Então, ele é basicamente para eu saber como que está a ordem de serviço, se está em andamento, se o técnico está lá, se não está, né? E buscar essa parte. Então, eu uso esse aplicativo que não é de uma empresa, foi feito especialmente para eu usar aqui, e em conjunto com o Monsalto. Então, assim, consigo fazer toda a parte operacional, questão financeira, de compra, de venda, de gestão de boleto. Era uma coisa que eu penava muito antigamente, porque ficava com muita coisa na minha cabeça, eu olhava assim, aí eu anotava tudo, aí esquecia de cobrar alguém. Ou muitas vezes eu esquecia de cobrar o cliente, né? Acontece. Ou esquecia de enviar um orçamento, o cliente me cobrava, pô, cadê meu orçamento? Então, assim, consegui centralizar isso tudo dessa forma. Hoje em dia, eu tenho o WhatsApp também, que é uma ferramenta que auxilia muito. Então, assim, eu tenho um grupo separado para cada coisa aqui na empresa. Então, tem um grupo que é o grupo de ordens de serviço, que a gente coloca ali o que precisa saber das ordens de serviço. Eu tenho um grupo de financeiro, que é só questão de financeiro. Eu tenho um grupo de compra e venda de material, que é só compra e venda de material. E, assim, apesar de eu estar muito na tecnologia, eu ainda uso alguma coisa de Excel para questão de estoque, por mais que o sistema me dê isso também. Eu gosto de ter um backup, né? Porque às vezes a gente esquece de lançar alguma coisa, esquece de entrar alguma coisa. Então, assim, eu gosto de usar isso meio que em conjunto. Algumas coisas eu trabalho de forma impressa, questão de ordem de serviço e tudo mais, eu tenho de forma impressa, então eu tenho as pastas ali com tudo separadinho, mês, cliente, né? Questão de faturamento. Uma coisa que eu fiz também aqui que me ajudou bastante na questão de compra e venda do material. Quando eu vou fazer um pedido de material, o meu vendedor até me sacaneia com isso direto. Ele fala, pô, tu vem aqui, tu pede 5, 6 notas no mesmo dia, cara. Troço de maluco. Eu parei de comprar tudo junto. Por quê? Porque eu me perdia na nota, que vem aquela nota com material de 5, 6 serviços, eu ficava maluco. O que eu faço agora? Eu mando a nota de cada serviço, né? Ó, esse serviço aqui, tira para mim esse produto aqui. Aí eu mando outro, ele pode juntar na outra? Não, tira outra nota, essa daqui. Que aí aqui eu consigo ter esse controle melhor. Então, assim, é meio que um mix do método antigo, que é folha e tudo mais, e o sistema também, que tem me ajudado bastante. Essa questão do aplicativo de ordem de serviço também me ajuda a conseguir formatar ali a agenda. Às vezes o cliente liga, o serviço dá uma atrasada, a gente está sujeito a isso. O cliente me liga e fala, pô, os meninos estão para chegar, como é que tá? Não, ó, estão no caminho, ó, estão finalizando. Eu vi aqui agora uma coisa aqui, eles terminam agora, deve estar no caminho aí, deu uma atrasadinha, mas já está aí e tal. Então, assim, a gente consegue ter esse jogo de cintura aí. Você teve, ao longo aí da sua trajetória, da sua carreira, você teve algum mentor, algum professor, ou alguém que você se inspirou muito e se inspira para tocar o seu negócio? Seja alguém já famoso por livros, ou que você conheceu pessoalmente? Você teve um mentor na sua trajetória? Eu nunca fui muito de me guiar assim em pessoas de internet, essas coisas assim, mentores, essas coisas. Eu nunca tive muita proximidade com isso. Apesar de eu já ter visto alguns cursos, algumas mentorias e tudo mais, eu tenho para mim que o empreendedorismo que o pessoal vende hoje, nesses cursos aí, e tudo mais, eu acho que é um empreendedorismo muito perfeito. E, de fato, empreender não é essa perfeição toda. Não é, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai dar certo. Não, vai dar errado. Né? Vai dar errado se tu não tiver jogo de cintura, já era. Então, assim, meus mentores, igual eu falei agora há pouco, foram meus amigos,
Eu, graças a Deus, tenho amigos muito bons e que têm mais sucesso do que eu nessa área, mais tempo de empreendedorismo, mais sucesso, mais vivência, né? Então, assim, eu busco sempre aprender com eles. Né? Eu pergunto, eu vejo, às vezes a gente senta para conversar, assim, a gente vira e mexe, faz uma resenha ali. Eu sou sempre o cara mais quieto da mesa, porque eu sempre fui disputar muito. Né? Então, assim, eu paro e fico prestando atenção, vejo, às vezes eu entro ali no assunto para colher alguma coisa, e de fato eu vou aprendendo dessa forma. Né? Eu vou vendo a vivência que eles já tiveram, os degraus que eles precisaram subir, os obstáculos que eles precisaram pular, e qual a saída que eles tiveram, e qual a forma de pensar, e como que fez. E com isso a gente vai filtrando também, porque, assim, não é pegar também informação sem filtro, a gente filtra ali o que é bom, o que vai de fato ajudar e vai aplicando na nossa vida. Né? Até também questão de mentor e tudo mais, eu acho que nem tudo que é falado também a gente deve absorver como verdade, né? Tudo tem que ser filtrado ali e tem que trazer para nossa realidade de uma forma que encaixe. Não adianta tu chegar, o cara tem, eu tenho empresa que fatura 100 milhões por ano e para tu chegar nisso tu tem que fazer isso, isso, isso. O Léo, meu sócio, ele fala isso sempre, ele fala, bicho, tu tem que olhar o top 1 da tua categoria. Então, assim, quem é o top 1 da segurança eletrônica hoje? É fulano de tal. Tá. Tu não tem que fazer o que fulano de tal faz hoje, porque hoje ele tá gigante. Tu tem que chegar e ver o que fulano de tal fazia quando fulano de tal estava no teu tamanho, para tu saber o que ele passou até chegar onde ele tá. Não adianta tu copiar o que ele faz hoje, porque o processo dele hoje é outro. Tu tem que ver o que ele fez, para poder, tiver acesso, liga pro cara, liga pra pessoa, liga para alguém, fala, irmão, quando vocês estavam aqui, nesse meu nível aqui, o que vocês fizeram? Como é que funcionava? Como é que era a gestão? Como é que era o estoque? Como é que era a compra e venda? Como é que era isso? Né? Busca saber como é que era. Porque não adianta eu ProLanche, com o meu faturamento hoje, me comparar com uma empresa que fatura, milhões e milhões e milhões. O cara vai olhar para mim e falar, meu irmão, tá tudo errado. E se eu olhar para ele, eu vou falar, tá maluco. Então, assim, não é tu olhar na pessoa que está com um sucesso absurdo e fazer o que ela faz. Né? Que eu acho que esse é o erro. Eu acho que as pessoas vendem muito isso na internet. Eu faturo tanto, você tem que fazer isso, que é o que eu faço. Não é o que tu faz, é o que tu fez no trajeto. Né? Então, assim, Concordo. eu acho que essa questão de mentoria e tudo mais, eu acho que é isso. É absorver de todos, e de tudo e todos, e filtrar para o dia a dia. Porque até às vezes o cara que te vende o pão na padaria, ele vai te falar alguma coisa ali que tu vai levar para tua realidade e vai falar, o cara falou um troço e se encaixa Verdade, aqui. Verdade. E, Rodrigo, qual hoje, cara, a sua maior motivação? Se você pudesse falar qual é a sua maior motivação para continuar empreendendo, levantando todos os dias cedo para matar um leão por dia, porque empreender no Brasil é difícil, a gente no começo tem muitos desafios, como você já falou, os seus desafios, apesar dos pesares, apesar de todos esses desafios, se você pudesse dizer de forma resumida, qual é a sua maior motivação para continuar empreendendo? Cara, é família. É o bem-estar da minha esposa, dos meus pais, de todo mundo que... Família que eu digo assim, até os amigos mais próximos também que acabam sendo família. É o bem-estar de todo, o meu bem-estar também, financeiro e tudo. Basicamente isso, é a família. Família. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está querendo entrar nesse ramo, e está começando agora, ainda não entrou, ou está entrando agora, está chegando agora, não passou pelo que você já passou. Se você pudesse dar um conselho para ele, um só, mas um de coração, que conselho seria esse? Sempre não tenha medo de aprender, não tenha medo de errar e sempre busque conhecimento de uma forma não arrogante. Seja humilde. Por mais que você já saiba, você
dá ouvidos, porque às vezes a pessoa vai falar uma palavra ali que você não sabia. Você sabe 99%, mas 1% que a pessoa te fala vai te ajudar. Então, assim, seja humilde e nunca pare de querer aprender. E perseverança, né, que é o básico para tudo, para prosperar. Bacana, Carlos. Tomo isso que você falou também para mim. Eu sempre aprendo com as pessoas que eu entrevisto aqui e eu tomo, quando eu faço essa pergunta, eu tomo também para mim. Eu sempre pego as respostas e, de alguma maneira, adapto aqui. Cara, o nosso tempo está encerrando. Nós temos pouquinho tempo. Foi um prazer falar contigo e eu sei que seu tempo também é valioso. Teve alguma pergunta que você gostaria que eu lhe fizesse e que eu não fiz? Agora de cabeça eu acho que não, cara. Acho que foi bem completo. Até porque as perguntas eu fui esticando, né? E acabou que eu já puxei uma coisa na outra ali. Não, acabou que algumas perguntas que eu ia te fazer, você até respondeu na sua fala, por isso que eu nem fiz. Exatamente. Porque você acabou na sua fala respondendo ela, falei, já respondeu, seria redundante eu perguntar isso. Exatamente. Acho que ficou bem completo o nosso bate-papo aí, deu para conversar bastante, trocar uma ideia maneira aí. Cara, então, para quem chegou até aqui, obrigado pela atenção. Rony, que está nos gravando e nos auxiliando nos bastidores aí, obrigado. E Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por compartilhar conosco, cara, a sua trajetória, compartilhar a sua experiência. A gente vê pela sua fala que o que você fala tem verdade naquilo que você está falando, que você é um cara que empreende também com o coração. Então, eu faço um brinde à Prolans, vida longa à Prolans. Desejo também muitas pedras no seu caminho, muitos espinhos, porque isso é que vai te fortalecer. Exatamente. Mas desejo que você tenha também muito sucesso e que você tenha um bom saldo. Muito obrigado, meu amigo. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, cara. O que você quiser dizer, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite de estar participando aqui. É sempre bom a gente conversar sobre a história. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente se perde um pouco nessa questão de onde eu vim e de quem eu era. É sempre bom a gente ter esse bate-papo, relembrar, né, das coisas que passaram, até para a gente ser mais grato ao que a gente tem hoje. Então, eu queria deixar aí meu agradecimento por esse bate-papo, deixar aí também na região serrana do Rio, capital, região dos Lagos, precisar de algum atendimento, alguma ajuda, pode ligar. Se estiver só com dúvida também, pode ligar também, eu tiro as dúvidas. Não tem Vou deixar na descrição os links para os seus contatos, para o seu site. Perfeito. Se quiser fazer contato. A gente tem o nosso site certinho, nosso Instagram. A gente sempre posta lá alguma novidade, algum nosso dia a dia. O serviço está sendo executado, a gente está sempre movimentando lá. E vai ser um prazer ter quem está assistindo aí, seguindo a gente, podendo tirar as dúvidas também. Pode ligar, pode chamar no WhatsApp, não tem problema. Eu tiro as dúvidas, eu converso. Isso aí, a gente está aí para trocar essas informações, esse conhecimento. Beleza. Rodrigo, obrigado, viu, cara? Gratidão, sucesso aí nos seus negócios aí e que você tenha um ótimo dia de trabalho, que seus clientes possam se beneficiar cada vez mais com o seu trabalho, com a sua empresa, beleza? Boa, meu amigo. Muito obrigado, Neto. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, Rony. Um abraço.